Quando exatamente a Idade Média começou? O que a princípio parece ser uma pergunta bastante simples, que veremos durante o curso deste vídeo, requer uma resposta bastante complicada. Vamos então descobrir quando a Antiguidade terminou e quando a Idade Média começou. Ainda me lembro claramente de como na escola todo o período da Antiguidade Tardia foi pulado, e após lidar com o Império Romano, o próximo capítulo no livro era chamado de Idade Média. Uma frase introdutória disse algo no sentido de: depois que o Império Romano caiu, os bárbaros se estabeleceram no antigo território do Império Romano e estabeleceram seus domínios. E assim terminou a Antiguidade e começou a Idade Média na Europa. Eu estava realmente insatisfeito com aquela frase, mas claro, a escola sendo a escola, eu nunca obtive uma resposta satisfatória. Então minha sede de conhecimento sobre a Antiguidade Tardia e o período de transição do Velho Mundo para o que agora chamamos de Idade Média começou. E acabou sendo um tópico extremamente interessante e complicado. Em 400 d.C., provavelmente todos concordamos que o Império Romano ainda estava intacto, e essa época ainda pode ser firmemente contada para a Antiguidade. Já era agora a Alta Antiguidade, um período que alguns estudiosos afirmam ter começado no século IV com o surgimento do cristianismo. Mas mesmo tão tarde, quanto 400 d.C., as antigas estruturas clássicas da Antiguidade estavam bem e intactas. Sim, os templos pagãos foram fechados desde 395, mas isso só foi aplicado nas grandes cidades e especialmente no campo. As tradições pagãs continuaram. A arquitetura clássica ainda estava sendo construída em partes e muitos edifícios monumentais ainda estavam sendo construídos, especialmente no Império Romano Oriental. A região mais antiga que experimentaria o início do que podemos chamar de Idade Média era a Britânia, quando o usurpador Constantino III deixou a ilha junto com todas as tropas romanas. A Britânia foi completamente deixada à própria sorte. Os padrões de vida caíram drasticamente após a saída dos romanos, e as antigas cidades romanas começaram a decair rapidamente. A tecnologia declinou drasticamente junto com os padrões de vida, e já em 500 d.C., tecnologias básicas e itens estavam completamente ausentes. A construção com tijolo e argamassa foi perdida, assim como ânforas elaboradas, juntamente com tecidos elaborados ou louças de mesa, bem como vidro e outras tecnologias que eram bastante comuns durante o Império Romano. A queda foi acentuada e profunda, como evidências arqueológicas comprovam. Mas enquanto a Reino Unido havia sido mergulhada em total escuridão, onde apenas pequenos enclaves de antigas fortificações romanas restavam, protegidos pelos remanescentes dos soldados romanos e seus descendentes, como faróis de luz em meio à crescente escuridão, outras partes do antigo Império Romano do Ocidente ainda estavam indo muito bem. Os reinos ostrogótico e visigótico continuaram as costumes e tradições romanas, e especialmente o reino ostrogótico de Teodorico pode, em muitas formas, ser visto como uma continuação do Império Romano. Evidências arqueológicas mostram que essa região continuou praticamente inalterada após o fim do governo dos imperadores romanos no Ocidente. Foi apenas com o desastre que as guerras góticas iniciaram que as antigas estruturas clássicas da Antiguidade Romana foram brutalmente encerradas na Itália. Isso ocorreu entre 535 e 562. Esses 27 anos viram a Itália ser jogada em completo caos e escuridão. As cidades foram devastadas e começaram a decair. Todas as instituições romanas sumiram. A literatura e lei romanas quase desapareceram por completo. A vida cívica romana havia terminado. A Igreja sobreviveu como a única instituição do século IV da Roma Imperial. E agora eram cada vez mais os papas que governariam a cidade de Roma e exerceriam mais poder. Assim, podemos dizer que a Idade Média começou na Itália cerca de 150 anos depois de ter começado na Britânia. Mas no Oriente, o Império Romano ainda estava vivo e bem. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre o fascinante tema da queda do Império Romano. Por favor, pense em apoiar nosso trabalho no Patreon ou como associado do YouTube, pois a continuidade deste canal depende do seu suporte. E claro, gostaria de agradecer a todos os nossos Patreons que apoiam este canal. E temos um novo apoiador, Sol Invictus Antônio Brandal. Muito obrigado, Antônio, por apoiar este canal de maneira tão generosa. E claro,
Também gostaria de agradecer a todas as pessoas que doaram para este canal via PayPal, como o muito generoso Wyatt Rutsey-Sender, peço desculpas se pronunciei seu nome errado, Jonathan Branco, DJ Privet e Sterling Simões. Obrigado a todos que apoiaram este canal. Não posso agradecer o suficiente, pois este canal depende do seu apoio. Obrigado, amigos. No entanto, mesmo aqui, os primeiros sinais da chegada da Idade Média já estavam aparecendo. Justiniano não apenas destruiu tudo o que restava do Império Romano do Ocidente, mas também retirou o financiamento da Academia Neoplatônica de Atenas. Esta antiga instituição remonta à sua fundação pelo próprio Platão em 387 a.C., no início dos anos 400 d.C. Então, a Academia foi revivida como uma escola neoplatônica. Foi então em 529 que Justiniano desfinanciou esta instituição milenar de conhecimento e aprendizado. E o paganismo foi novamente perseguido no Império de Justiniano, como havia sido tão frequentemente o caso desde Constâncio II, quase 200 anos antes. Muitos dos neoplatonistas fugiram para o leste e receberam asilo na corte do rei Sassânida Cosroes, na capital persa Ctesifonte. Eles levaram consigo muitos pergaminhos antigos de literatura, filosofia e até mesmo ciência. Acredita-se que os descendentes desses neoplatonistas foram responsáveis pelo renascimento árabe do neoplatonismo em Bagdá no século IX, quando Bagdá se estabeleceu como um novo centro de aprendizado no leste. Mas Justiniano perseguiu muitos outros pagãos e efetivamente os proibiu de ocupar qualquer cargo público. Mas como se isso não fosse suficiente, Justiniano ordenou uma perseguição aos helenos sobreviventes, acompanhada pela queima de livros, imagens e estátuas pagãs. A maioria da literatura pagã estava em papiro e, portanto, pereceu antes de poder ser copiada para algo mais durável. É difícil avaliar o grau em que os cristãos foram responsáveis pela perda de documentos antigos em muitos casos, mas em meados do século VI, a perseguição ativa em Istambul destruiu muitos textos antigos. E assim, um conhecimento inestimável da antiguidade foi perdido. Isso já foi um grande passo em direção à Idade Média. Mas foi concluído quando grandes partes do Império Romano do Oriente foram invadidas pelos ávaros e Bulgária do Norte, invadindo quase todos os Balcãs. E a perda da República Árabe do Egito e do Levante para os árabes no meio do século VII levou a um colapso da rede de comércio romana do leste. Istambul, a outrora poderosa cidade, começou a encolher massivamente e a cidade tinha 600 mil habitantes em 500 d.C. Esse número estava por volta de 700 d.C., tão baixo quanto entre 100 mil e 200 mil. É assim que a Idade das Trevas chegou ao Império Romano do Oriente por volta de 650 d.C. Embora algumas cidades como Istambul ainda mantivessem muita da antiga aparência e instituições clássicas. Mas Cartago só caiu bem tarde, em 698 para os árabes, e foi então arrasada ao chão, levando consigo 850 anos de história e arquitetura romana, os antigos anfiteatros e muitos dos antigos templos que ainda estavam de pé. Podemos, portanto, dizer que a Idade Média não começou de maneira uniforme em todos os lugares, mas foi um processo de transformação de 250 anos, começando com o abandono da Britânia, e depois se espalhando lentamente para o sul e para o leste. No meio do século VI, a Idade Média chegou à Itália 100 anos depois nos Balcãs, e por volta de 700, os últimos redutos clássicos greco-romanos haviam sido convertidos ou haviam caído. Os pagãos ainda continuaram seus antigos rituais, alguns até o século IX, mas a antiga antiguidade greco-romana havia em grande parte chegado ao fim por volta de 700. E assim começou a Idade Média em todas as partes da Europa. Se quiser entender por que a Reino Unido foi abandonada, assista a este vídeo no canto superior direito. Se tiver mais interesse no que a queda significou para Roma, veja o outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, gratias amici imperiali Romani, e bene valet.